Tá preparado para 2026? Você quer ter um ano completamente diferente do que 2025? Você precisa ouvir esse vídeo até o final. Tudo que eu vou te contar aqui é fruto de anos estudando Dr. Joe Dispenza. Não só estudando, lendo os livros, assistindo vídeos, mas aplicando todo esse conhecimento na minha própria vida e vendo que realmente funciona. Não só aplicando na minha vida, mas também cheguei até a mandar meu marido para um dos retiros do Dr. Joe Dispenza. Depois eu conto mais para vocês. Para quem não conhece Dr. Joe Dispenza, vou dar uma resumida aqui. Ele estava participando de um triatlon e um carro passou por cima da bicicleta dele. Nesse momento ele quebrou, acho que uma das vértebras da coluna, quebrou aqui a coluna. Enfim, os médicos falavam que ele ia ter que passar por cirurgia, que as chances dele voltar a andar eram muito baixas, quase nulas. Ele já tinha lido um livro da Yogananda e ele tinha estudo de yoga, era quiropracta, enfim. E ele começou a fazer meditação e aplicar a autocura. E, para surpresa dele, não tão surpresa, ele começou a ver resultados significativos, até que ele cura a coluna dele todinha. Depois desse momento, essa cura maravilhosa, ele dedicou a vida dele para auxiliar as outras pessoas, repassar esse conhecimento para as outras pessoas. E ele faz retiros aqui nos Estados Unidos, pelo mundo todo, mas principalmente aqui nos Estados Unidos. E as pessoas estão tendo curas maravilhosas. Curas de câncer terminal, de cegueira, de pessoas de cadeiras de rodas voltarem a andar. Como isso é possível? Vou explicar aqui para você. Porque essa fórmula que ele ensina não é aplicada somente para doenças, mas para tudo, porque tudo é criação. Então você precisa entender, para começar, começo de história. Para você ter uma nova vida, e aqui já vai os ensinamentos do Dispenza. Para você ter uma nova vida em 2026, que na verdade você não precisa esperar para 2026, mas para você ter uma nova vida, você precisa dar adeus ao seu eu atual. Deixa eu te explicar aqui. A maior parte do que você acredita sobre você mesmo, seu valor, seu potencial, suas limitações, não foi escolhida por você, foi instalado durante a infância. Do 0 aos 2 anos de infância, você estava provavelmente o seu cérebro em ondas, provavelmente não, mas estava em ondas delta, totalmente sem filtro, absorvendo tudo. De 2 a 6 anos, ondas teta, imaginação pura, estado altamente hipnótico. E dos 7 a 12 anos de idade, ondas alfa, ainda muito sugestivas. E aí, só por volta dos 7 aos 12 anos, que o cérebro ele começa a desenvolver a mente analítica, que é a barreira entre a mente consciente e o subconsciente. Antes disso, tudo aquilo que você vive vira crença, vira interpretação, vira emoção, vira condicionamento corporal. E é assim que as suas crenças foram criadas. Uma experiência externa, uma emoção intensa, um significado para aquilo, gravou uma memória no seu corpo. Não só na mente, mas no seu corpo. E quanto mais forte a emoção que você sentiu, mais o cérebro tira uma foto daquilo. Como se fosse um snapshot, que vira um screenshot, que vira referência para você. Por isso que a maior parte das memórias que governam a sua vida adulta são de perigo, de rejeição, de humilhação, de perda, de desamparo, de falta. E o seu corpo, não é que você não tenha vivido coisas boas, mas é que o seu foco focou ali nessas coisas ruins. E o seu corpo aprendeu o quê? Que isso é quem eu sou. E aí você vive assim, a sua vida toda. Quando você vive esse algo negativo na infância, seu corpo aprende a sobreviver. E a sobrevivência tem uma lógica, que é o quê? Eu tenho que prever o pior, eu tenho que evitar o risco, eu tenho que controlar tudo, eu tenho que buscar padrões, eu tenho que me proteger, eu tenho que repetir o que é familiar. E a sobrevivência cria a ilusão de separação. Eu estou aqui e o meu sonho está aqui. Para chegar aqui, eu preciso fazer mais, eu preciso correr mais, eu preciso provar mais. Esse é o jogo do 3D, do mundo físico. Você tá aqui, você quer o dinheiro, você quer a felicidade, você quer blá blá blá. Você precisa de tempo, esforço, energia. Você precisa esperar. Tem uma distância. Porque você tá tentando criar matéria com matéria. E é por isso que você vive esperando. Quando eu conhecer alguém, eu tenho que trabalhar mais duro, eu tenho que mudar minha estratégia, tem que acontecer algum milagre.
alguma coisa externa tem que acontecer, porque você tá vivendo nesse jogo físico. Mas quando você fica esperando, né, jogando essa realidade, esse jogo físico, você fica esperando que algo externo aconteça, você fica aqui, ó, focando na mudança externa, numa mudança física. Quando você tá nesse estado, sem perceber, você está se colocando no estado o quê? Eu não tenho ainda. Eu preciso que algo aconteça primeiro. E esse é o estado de falta. E quando seu corpo está em falta, ele está em separação, ele está em sobrevivência. Outra maneira de criação é o que o Dr. Joe Dispenza chama de modelo quântico. O que é o modelo quântico? O modelo quântico você não fica focando no physical outcome. Você não fica focando no resultado físico, na materialização. Você foca no estado interno de ser. Você acessa o campo quântico. É o campo criando matéria, não é matéria com matéria. Por isso não existe tempo, não existe separação, porque quando você acessa o campo quântico, tudo já está conectado, não existe separação. Só que o que acontece? Aí vem o pulo do gato. A maioria das pessoas, a maioria de nós, está num estado de estresse crônico. E o estresse, ele faz o quê? Ele faz com que a gente não consiga acessar isso aqui. Por quê? Quando o corpo está em alerta, 3 coisas estão acontecendo. Você não consegue prever algo, você acha que algo vai piorar, ou você sente que você não tem controle. E isso ativa o sistema primitivo de ameaça, que é o quê? Adrenalina, cortisol. O seu foco fica ali, ó, estreito. E aí o seu cérebro entra em high beta, estado beta super alto. Você entra num estado de hipervigilância. E o seu cérebro começa o quê? A pensar no pior cenário. E aí toda a sua energia vai para o quê? Para problemas, para contas, para frustração, para expectativa. E o cérebro vira uma tempestade elétrica incoerente. Quando o seu cérebro está incoerente, o coração também fica. E o coração incoerente, ele não gera um sinal de Wi-Fi poderoso. Ele não tem poder de atração, tipo, quântico. Você quer dar um salto quântico. O coração incoerente, ele repele. E é aqui que a manifestação de vocês está travando. Se você passa 1 hora meditando, mas passa 15 horas em estado de alerta, o que acontece? Você está cancelando tudo que você está fazendo. Porque o seu corpo, ele está no estado de sobrevivência. Tá? Agora deixa eu explicar aqui pra vocês. Que isso aqui foi parte da aula que eu tenho aqui no meu curso de reprogramação. Você tem aqui os 5 sentidos, né? Os seus 5 sentidos. Você ali observou algo, ouviu algo, cheirou algo. E essas informações sensoriais do seu mundo físico, da sua percepção, entraram ali pra você e chegaram pro tálamos. Eu acho que fala assim em português. Se não falar, não tem problema. Pensa que é o nome de uma pessoa. O tálamos, ele é o controlador de avião. Sabe o controlador que fica lá na torre da aviação, no aeroporto, controlando, direcionando os aviões? Não sei se fala assim em português também. O tálamos, ele é isso. Quando você vê algo, quando você recebe qualquer informação sensorial, ele pega essas informações sensoriais, pensa que é um monte de pacotinho. E aí ele decide, poxa, essa informação teve muita emoção. Teve muita então eu vou mandar pra quem? Pra amígdala. Quando é uma informação mais neutra, mais de boa, tipo assim, você tá assistindo aqui meu vídeo, ele manda pra quem? Pro córtex. Mas vamos lá. Aconteceu uma coisa no seu dia a dia, fica aqui comigo, eu sei que tá meio confuso, mas fica aqui comigo. Sei lá, uma briga no trânsito, o tálamos viu aquilo, mandou esses pacotinhos de informação pra amígdala. A amígdala é aquelas que gostam da treta. Ela pega e manda essa informação para quem? Pro ANS, Autonomic Nervous System, Sistema Nervoso Autônomo. Autônomo porque é automático. O sistema nervoso, ele vai te colocar o seu corpo num estado de luta ou fuga ou congelamento. A partir daquela percepção sensorial. Fica aqui comigo, sei que é um conteúdo denso, mas vai mudar a sua vida. O seu corpo entra no estado de paralisação, onde você não consegue fazer nada, ou você tá num estado de estresse, tipo... Aí o que acontece? Beleza. Antigamente, quando a gente via um leão,
entrava os pacotinhos de informação, o tálamo falava para a amígdala, olha aqui, tem um leão, a amígdala falava sistema nervoso, ANS, corre, luta para sobreviver. Aí depois entrava o PFC, que é o CEO, o presidente da parada toda, e falava assim, o leão já foi embora, agora pode relaxar. Esse presidente conversa com a amígdala, fala, amígdala, fala lá pro ANS que agora pode relaxar. Só que acontece, nos dias de hoje, não é mais um leão, é a porra do seu chefe enchendo o saco no Zoom. É o seu colega de trabalho que te tira do sério. É a briga no trânsito. É o seu filho. É o seu marido. E aí, o que aconteceu? Isso aqui era pra ser uma coroa, tá? Ótima desenhista. A amígdala começou a virar mais poderosa que o CEO, do que a parte frontal do cérebro. Quando isso acontece, você não tem muito poder de controle sobre o seu corpo. Por isso que você reage às coisas. Você só tá reagindo. Por quê? Principalmente pessoas que passaram por traumas. Foi comprovado que a amígdala, ela não se expande. Não tô usando a terminologia certa, mas vamos lá com o português, claro. Se expande, ela cresce. E a parte frontal, ela perde poder. Então, quando você passa ali por um pepino, entra ali, você observa aquilo, que por sinal a gente só enxerga 0,0035% da realidade. A gente, 99% das coisas a gente não vê, não enxerga, não enxerga nada. Vocês já pensaram? Então, basicamente a gente não tá enxergando nada do que é real. Agora, quando chega essas informações sensoriais, a amígdala tomou conta da parada toda, virou o CEO da parada toda. E aí você pensa com a sua mente, eu sou abundante, não, agora vai, pode relaxar, vai dar tudo certo. Só que o seu corpo, a amígdala tomou conta da parada toda e ela comunica com o sistema nervoso. O seu corpo ainda está num estado de congelamento, ainda está no estado de luta ou fuga. Por isso que as pessoas têm estado de pânico, né? O ataque do pânico. Por quê? Porque tudo isso aqui está no seu corpo, não está na sua mente. Não é uma coisa que sua mente consegue controlar. E por que eu falo tudo isso aqui pra você? Porque quando você tá nesse estado de estresse crônico, nesse estado de luta com o sistema nervoso desregulado, você não tem energia para criação. Toda a sua energia está para luta ou fuga. Pensa um animal lá na savana na África. É savana que fala? O leão quer pegar a zebra. Você acha que a zebra tá no seu momento de crack, crack, bum, bum e fazer um bebê? Reproduzir? Minha filha, não tá. Tá no estado de correr pra viver, sobreviver. E assim está você. Você acha que você está no tempo de procriar? Você tá no tempo... Pode ser até procriar um bebê mesmo. Por isso que tantas pessoas com problemas de fertilidade. Não tá. Você acha que você tá com energia pra você criar a sua realidade? Por isso que as pessoas também têm dificuldade de imaginar. Você acha que é hora de relaxar? Quando o seu sistema nervoso está completamente desregulado? Principalmente se você mora em São Paulo. Me lembro morando em São Paulo, capital. Misericórdia. É trânsito, é buzina, olha... É aquele estado de alerta, né, dos assaltos, eu lembro, não sei se melhorou ou se piorou. Faz tempo que eu não vou pro Brasil. Estado de alerta que alguém vai te assaltar. Você já tem um sexto sentido ali, já olha, já sente alguém ali por trás. Com a energia, né? Mas enfim, quando você tá nesse estado, você não consegue acessar o campo de criação de infinitas possibilidades, que é onde tudo existe como potencial. Então o Dr. Dispenza ele fala que você precisa fazer 3 coisas. Você precisa, número 1, tirar sua atenção, remover a sua atenção do seu corpo, remover nas meditações dele, né? Remove a sua atenção do seu corpo, remove a sua atenção do seu ambiente e remove a sua atenção do tempo. Quando você tira a sua atenção disso tudo, das suas dores, se você tá com problema físico de saúde, das suas emoções, dos seus hábitos, dos seus gatilhos, da sua história, do seu passado, de quem você é, você entra no estado chamado ninguém, nada, nenhum. Por que isso? Não é você eu tô me desfazendo de mim. Basicamente mas você tá transcendendo momentaneamente os limites do seu ego. E é esse o estado de consciência pura. É aqui que a mente vai desacelerar, que o cérebro vai se sincronizar, que o coração vai abrir. E você acessa um futuro que já existe. Agora, pensamento não cria sozinho. O
pensamento, ele envia um sinal elétrico. Pensa como o pensamento, ele envia um sinal para o campo quântico, só que ele não magnetiza isso de volta. Você, quando pensa, por isso que ele fala, você precisa ter uma intenção. O que você quer? Isso aqui você vai mandar com o seu cérebro. O seu foco tá onde? Tá no 3D, matéria criando matéria, ou seu foco está no campo quântico? Pensamento, né? Ele só manda uma intenção. O cérebro, ele envia uma informação daquilo que você quer, mas é o coração que envia o magnetismo, que vai magnetizar isso de volta para você. Para você manifestar, mudar a sua realidade, você precisa dos dois. Você precisa ter clareza, uma intenção clara, e você precisa ter uma emoção elevada. Não é só ser, gratiluz, não. Você precisa estar com o seu campo cardíaco, eletromagnético, em coerência. E para fazer isso, como a gente precisa fazer? Estar com o seu sistema nervoso regulado. O Dr. Dispenza, ele fala muito sobre o Brain and Heart Coherence. Tem uma técnica para isso, tá? É uma meditação, onde você respira mais calmamente, você coloca o seu foco no seu coração, na área aqui do seu peito, no meio do seu peito. Imagina o ar entrando, rodopiando aqui no coração, e o ar tá entrando e saindo pelo coração. E quando você estiver fazendo essa respiração, você foca numa memória do passado, onde foi uma memória muito boa, uma memória muito feliz, com muito amor, com muita alegria. Quando você faz isso por alguns minutos, o seu coração já entra num estado de coerência. Quando você entra nesse estado de coerência, já se desfazendo do nobody know, do seu eu, né? Eu não sou ninguém, não tô prestando atenção em nada, blá blá, você foca na intenção. E aí acontece o impossível. Quando você sente a emoção do seu futuro, quando você traz a emoção do seu futuro pro presente, que é o que o Neville Goddard fala, o impossível começa a acontecer. Você não faz esforço para chegar até o seu futuro. O seu futuro vem até você. E como que isso acontece? Através das sincronicidades. As pessoas certas surgem, as portas se abrem, as soluções chegam, que é o que o Dr. Joe Dispenza chama de Bridge of Incidents, que é a ponte de incidentes, que é como se fosse uma ponte para você atravessar o rio. Ela vai começar a aparecer as pedrinhas por pedrinhas para você passar pro outro lado do rio. Não é luta, você não luta com o universo, você não luta com as leis universais. É tudo uma questão de coerência, uma questão de frequência, uma questão de alinhamento de quem você está sendo. Você que ainda está procurando pelo dinheiro para você se sentir abundante, a abundância não vai chegar. Não vai chegar. Porque você ainda está deixando com que o externo domine o seu interno. Não vai acontecer. Você precisa aprender a criar do campo quântico. Como você cria do campo quântico? No seu estado de ser, mantendo o seu estado de ser da sua versão futura por um tempo forever, para sempre. Tipo assim, quando você consegue fazer isso, você deu o seu salto. Você não vai precisar mais do dinheiro para você se sentir abundante, porque você já é abundante, portanto você tem o dinheiro. E é por isso que muitas pessoas fazem as técnicas do Grabovoi, de 369, de quadro dos sonhos, e não muda. Por quê? Porque a pessoa que está executando as técnicas é a mesma. Ou seja, a frequência que você está emanando é a mesma. Tá, você pode se sentir ali, soprou, eu falo mal do soprar canela, mas não é que é ruim, gente. Claro, tudo que você acha que funciona, vai funcionar. Se você soprar a canela e você ali conseguiu elevar a sua emoção, a sua vibração, ok. Só que se você não mudou o seu estado, o seu eu, a sua personalidade, a sua identidade, você não ajustou seu sistema nervoso, você não ajustou sua química, essa química de sobrevivência que você tá tão viciado, não adianta. Porque essa sua identidade atual tem um teto. E você não pode manifestar além da identidade que você está operando no agora. Um pouquinho de dinheiro extra aqui, um pouquinho de dinheiro extra ali, ok. Mas agora, para sair das dívidas para 1 milhão, não é técnica, gente. É um estado de ser, é um estado de identidade. Não venham aqui achar que é uma técnica de beber água. Ok, pode ser crença minha. Na verdade, tudo que você fala que você é tudo uma questão de identidade. Mas você precisa realmente alterar o seu estado de ser. Você precisa matar a sua identidade antiga e criar uma identidade nova. Se você faz a técnica do 369 com o seu corpo dizendo eu não mereço 1 milhão, você vai fazer 369 até você ficar velha capenga. Você só vai estar reforçando
o seu buraco interno. Nenhuma técnica funciona se a identidade não mudar, se o corpo, o sistema nervoso não mudar. Não vai. Porque o seu subconsciente, ele não se convence por palavras. Ele é convencido por estado, e o seu subconsciente é o que cria a sua realidade. Agora, o que cria esse seu estado de ser? Não é o pensamento, é principalmente a emoção. Pensa assim, você não se apaixona por alguém pensando. Você se apaixona por alguém amando. Você não se torna abundante pensando. Pensar é muito fraco perto do sentimento de amar alguém, de se apaixonar por alguém. Pensar sobre abundância é muito fraco perto do sentimento de se sentir abundante. O seu corpo, vocês não repararam isso, mas o seu corpo, ele é o seu subconsciente, ele se expressa através do seu corpo. E o seu corpo é memória, é emoção, é hábito. O seu corpo, ele tem um vício químico. Essa sua identidade de falta, de frustração, de nada funciona pra mim, gera um composto químico no seu corpo. Quando você tenta mudar a sua identidade, seu corpo vai sentir abstinência. A abstinência de emoção desse composto químico. Por isso que, para mudar a sua vida, você precisa ensinar o seu corpo a sentir um futuro seu antes dele acontecer. Porque você vai estar introduzindo esse novo composto químico pro seu corpo. Tipo assim, olha, você tá aí viciado nessa, sei lá, cocaína, tem esse aqui, ó, natural, que não te faz mal. E olha que beleza. Experimenta aí pra você ver. Tipo assim. E aí você vai ali, ó, experimenta mais um pouquinho, experimenta mais um pouquinho. E o seu corpo vai sentir, ok, realmente, isso aqui é melhor pra mim. E aí é quando você para de buscar no externo e você começa a se tornar a pessoa abundante. E quando você se torna, você atrai. E o estado de ser mais poderoso não é o seu eu egóico, não é o seu eu do ego. O seu estado de ser mais poderoso é a consciência pura. Vou falar em consciência pura, gente. Peguei minha sexta onda do Hélio Couto agora. Meu Deus do céu. Haja consciência. Quando você acha que você não pode ter mais visão das coisas, o negócio vem que vem. Peguem as ondas do professor Hélio Couto. Vale muito a pena. Mas olha, tem hora que chega até a pirar a cabeça. Quem aí já passou por isso? Que é tanta coisa que vem, tanta consciência, tanta informação que você fala, meu Deus do céu. Agora ele fala, você aqui bota o pé no freio, né? Mas não vamos frear não, porque daí eu posso passar mais coisa aqui pra vocês. Então é isso, gente. Onde que eu parei aqui? Mas o Dr. Dispenza, ele também fala, né? Por que então é tão difícil a gente mudar? A maioria das pessoas esperam o que as pessoas chamam do Dark Night of the Soul, a noite escura da alma, que é o quê? Quando tudo tá uma merda, tá tudo de mal a pior, tá tudo estagnado, tá tudo um caos na sua vida, e aí você passa literalmente por uma crise existencial, onde você fala, não dá mais, cara, não dá, eu me entrego, o que eu tenho que fazer pra mudar? Tá muito dolorido esse lugar. E é nesse momento, né, de uma doença, de uma perda, de uma crise, que você começa a se questionar, que você começa a observar os seus pensamentos, que você começa a observar, se questionar como você chegou até ali, o que te fez chegar até ali. Você começa a observar o seu velho eu. E só quando você consegue observar o seu velho eu é que você consegue mudar. Como o Dispenza fala, sua personalidade cria a sua realidade. Your personality creates your personal reality. É uma das frases mais famosas que ele fala. Personalidade, o que eu chamo de identidade. Personalidade, segundo ele, é como você pensa, como você age, como você sente. 95% disso é inconsciente. Inconsciente. Por isso que ele mesmo fala que para você mudar, o primeiro passo é tornar o inconsciente consciente. A maioria das pessoas depende de uma crise na vida para poder olhar para isso, para falar, pô, não, agora eu preciso parar e olhar o que tá criando essa realidade, porque eu não aguento mais. Tô frustrada. 95% é inconsciente, é repetição. Ou seja, quando ele fala muito disso, quando você acorda, já pega o celular, já começa pensando no passado, já começa reagindo aos problemas. Você tá preso no passado. Por quê? Você está sentindo as mesmas emoções, você está agindo do mesmo jeito, você está respondendo do mesmo jeito, você está alimentando as mesmas histórias, você está conversando as mesmas conversas de politicagem, de como a economia está difícil.
E nesse momento, o seu corpo, como o subconsciente ele se expressa através do seu corpo ele se torna a mente. A amígdala tomou conta aqui. Então, para mudar, como que a gente faz? Primeiro passo, consciência. Qual a melhor técnica para a gente manifestar? Consciência. Observação, estar no presente. Observar o seu pensamento antigo. Quando eu coloquei aqui o desafio Neville 72 horas, é difícil pra caramba. Eu quero ver alguém ali que vem ali e me fala que conseguiu fazer as 72 horas. Por que é tão difícil as 72 horas? Porque você requer muita consciência de você não entreter um pensamento que não condiz com a realidade que você quer viver. Toda vez que você se entrelaça com aquele pensamento, você tem que resetar o timer. É difícil. É desafiador, vamos dizer assim. Qual que é o primeiro passo, então? Você observar, ser observador desses pensamentos antigos. Segundo passo, enfraquecer a sua emoção antiga. E aí já se prepara que vai ter abstinência de emoção, desse composto químico no seu corpo. Terceiro passo, responder de uma nova maneira. Porque a abundância, o dinheiro que você tanto quer, o relacionamento que você tanto quer, não vai chegar primeiro. Isso aí é o efeito de quem você está sendo. Então, primeiro você precisa responder de uma nova maneira, mesmo quando a realidade 3D ainda não mudou. E você precisa, aos poucos, ensinar o seu corpo a operar num novo estado de ser. Quando as pessoas vão para o retiro do Dispensa por 7 dias e elas fazem esse processo, por 7 dias, as mudanças acontecem. Falei para vocês que eu mandei o meu marido para lá. Que o meu marido, ele era militar, não é mais, mas ele já foi para 2 guerras e quase morreu na Segunda Guerra. Uma granada explodiu do lado dele e ele ficou com deu um negócio no cérebro dele, mas ele é normal. Enfim, mas ele teve PTSD, que é PTSD em português. Trauma pós-traumático, não. Olha lá, não sei. PTSD, procurei aí. É trauma depois de algum evento traumático. Ele perdeu muitos amigos, enfim. E aí ele sempre tomou medicação pra ajudar ele a dormir, porque ele não conseguia dormir. Imagina, a pessoa vai pra guerra, ainda é atirador de elite, fica ali no estado de vigilância. Com o sistema nervoso completamente desregulado. E aí mandei ele pro Dispensa, porque vai de médico em médico, psiquiatra em psiquiatra, e a gente já sabe que o sistema de saúde, a maneira que o sistema é de hoje em dia, né? Quem que paga as faculdades? Quem que investe nas faculdades? A indústria farmacêutica. Como que é o modelo hoje? Já tô fugindo um pouquinho, mas espera que eu já vou chegar lá. Como que é o modelo hoje de saúde? As pessoas têm que ficar voltando. Quanto mais pacientes voltam várias vezes, né? O médico faz dinheiro assim. A intenção é que as pessoas se curem da noite pro dia? Dos médicos, sim, mas como o modelo é, não muito. Então, o que acontece? Ele tava tomando um monte de medicamento, e aí o medicamento tem efeito colateral, aí troca medicamento, cada medicamento é uma nova personalidade. Até que ele se encheu o saco e falou, não tem mais como, eu quero ficar sem medicamento, eu não quero mais ficar tomando essas coisas. Só que quando ele parou de tomar medicamento, começou a ter um choque no cérebro dele. E ele já passava assim meses, e toda vez que ele ouvia qualquer barulho, ele sentia um choque no cérebro. E ele foi pro hospital, foi pro ER, que é que fala emergência. E eles falavam, não tem, é o efeito colateral do remédio. Mas ele falava, mas eu já parei de tomar o remédio já faz 2 meses. Ele ia em médicos diferentes, ninguém tinha a santa resposta pra ele. A resposta que eles tinham é, podemos tentar te dar um novo medicamento. E aquilo emputeceu ele de uma tal maneira. Ele falou, cara, não é possível. Eu falei, não, você precisa ir pro Dr. Joe Dispenza. E aí convenci ele, imagina. Ele falou lá, sentar 7 dias meditando. No 3º dia, acabou o sintoma. Acabou o sintoma. Por quê? Uma nova identidade. Quando você tá numa nova identidade, a doença, ela não pertence àquela identidade mais. Então, se você tá passando por coisa de doença, leiam os livros do Dr. Joe Dispenza, que vai mudar a sua vida. Existe salvação, tá? Não fique acreditando que o que eu tenho aqui não tem solução. Não. Milagres acontecem. Agora, Bia, basta somente eu meditar? Não, vamos lá. Se você teve um evento traumático, onde a emoção, né, foi nível 6, você tá ali preso no seu sistema nervoso, por exemplo, no meu marido, né, que foi pra guerra, super traumático. A decisão de mudar precisa ser uma emoção no nível 10.
Se o trauma que você viveu foi 6, você tá preso ali, a decisão de mudar precisa ser um 10, precisa ser maior. Por isso que ele chegou num estado que ele não aguentava mais aqueles choques no cérebro dele e ninguém sabia falar, ai, toma mais um medicamento. A decisão dele mudar foi uma decisão, uma convicção que agora chega. Por isso que a maioria das pessoas, para que isso seja efetivo, de acordo com Dispenza, precisa passar por um problema assim, por um pepino assim. Porque senão fica empurrando com a barriga. Então eu quero que vocês peguem isso pra vocês, que agora em 2026 vocês tomem uma decisão. Que se não for agora, vai ser quando? Quanto mais tempo você vai perder tentando lutar com a matéria, sem reprogramar suas crenças, sem trazer o inconsciente pro consciente? Quanto mais tempo você vai ficar perdendo nessa era da informação que a gente vive hoje, você não entender como você funciona, como a realidade funciona, como as leis universais funcionam, você tá pedindo pra ficar estagnado. Não é um processo fácil, é desafiador. Se você tá na miséria da miséria, cheio de dívida, você pode sair das dívidas muito fácil? Pode, eu já vi isso acontecendo com várias clientes minhas. Mas para isso você precisa o quê? Sustentar um novo estado de ser, porque você não está mais operando no modelo material, matéria com matéria, você está operando no modelo quântico, onde você cria um novo estado de ser e aquele novo estado de ser vai criar uma nova realidade. Mas você precisa tomar uma decisão com tanta energia que o seu corpo, ele não vai ter escolha a não ser a seguir a sua mente. E nesse momento, isso vira um marco para sua vida. Porque você dá para o seu corpo um gostinho do seu futuro. Quando você tem uma intenção clara, que daí já começa o pepino, né? Que ninguém tem a intenção clara do que realmente quer. Por que também não tem intenção clara do que quer? Porque você tá tanto tempo no estado de sobrevivência, de luta ou fuga, que você nem parou para pensar o que você realmente quer. Porque você tá o tempo todo na sua vida se defendendo, tentando sobreviver, com medo. E aí você acha que você vai confiar em você para criar alguma coisa? Quando você tá ali só acuada, se rebatendo a vida? Não. Eu não estou dizendo aqui que você tem que ter o bypassing espiritual, que é o quê? Onde você fala, eu tenho que ser gratiloso o tempo todo. Não, você não tá usando essas técnicas aqui para você escapar da vida, fugir da realidade, não é isso. O trabalho interno que você vai fazer daqui até 2026, até você mudar a sua vida, não é suprimir as suas emoções, não é empurrar suas emoções por debaixo do tapete, não é fingir gratidão, não é negar a sua dor, não é ignorar o seu limite, é sobre você integrar, é sobre você, escreve num journal, escreve num caderno, o que você tá sentindo, expressa a sua dor, acknowledge it, tenha consciência e aceite que você tá sentindo isso, se libere, porque só você sentindo, como que você libera uma emoção? Sentindo, processando ela. Enquanto isso, enquanto você ficar bloqueando, empurrando por debaixo do tapete, ela tá ali dentro de você e ela precisa se externalizar. Por isso que muitas pessoas não conseguem emagrecer, por exemplo. Tem uma grande correlação. Não é só a coisa hormonal quando tá comendo, não. É o quanto você tá engolindo. Seu corpo tá externalizando. Quanto peso você tá carregando? Seu corpo está externalizando. Então você não empurre as suas emoções por debaixo do tapete. Então, a gente tem que parar com esse gaslight espiritual, que ser espiritual é ficar na paz e amor. Não, às vezes o que é mais espiritual é você colocar um limite quando alguém passa ali da barreira. Às vezes a coisa mais espiritual que existe é você saber dizer um não. Não é você ficar ali de cabecinha baixa e... não. Gente, vamos acordar, parar com esse gaslight espiritual aí. Às vezes, a coisa mais espiritual que você pode fazer é você encarar a dor, passar por essa dor, antes de tentar mudar o seu estado de ser. Antes de você... eu preciso sentir gratidão, Essa gratidão forçada não funciona. Você precisa liberar a raiva, precisa liberar o medo, precisa liberar a tristeza. E isso sim é maturidade espiritual. Agora, fora isso, por exemplo, vou dar um exemplo mais prático aqui. Se você quer fazer, 50 mil no mês, o que eu tenho que fazer, Bia? Como que eu faço? Bia, como que eu faço para conseguir um emprego? Como que eu faço para passar no cursinho? Vocês estão focando no como, na ação, no 3D, no mundo físico. Quando tudo isso é reflexo da sua identidade. Quantas e quantas pessoas eu já atendi, clientes minhas, com a autoimagem desajustada. Estavam fazendo de tudo, tentando de tudo,
mas aí não conseguiam clientes, não conseguiam destravar a venda. Por quê? Porque não é sobre estratégia, ainda mais na era do IA. Você pode copiar a estratégia de qualquer pessoa e aplicar a estratégia de qualquer pessoa. Só que não é sobre só estratégia. É sobre a sua frequência, é sobre a sua autoimagem, sobre a sua identidade. Porque a sua identidade, ela tem um teto. E ela só vai te linkar com as possibilidades daquela identidade. Então você precisa, se você quer destravar, conseguir um emprego, fazer um vídeo depois pra vocês, porque tem bastante gente aqui procurando emprego. Gente, vamos travar essas vagas de emprego aí. É tudo mental. Essa sua trava é toda mental. Vocês precisam começar a focar no seu estado de ser, independentemente do que está acontecendo lá fora. Porque se você está dependendo da realidade física mudar, para você mudar, você está vivendo como uma vítima. Está vivendo como uma vítima. Doa quem doer. Você ainda não virou o criador da sua realidade. Porque se a sua realidade precisa mudar para você mudar, você está totalmente dependente de algo externo. Você consegue controlar o externo? Não. A única coisa que você consegue controlar é você. Então vamos focar no que a gente pode focar e fazer bem feito? Porque quando você faz bem feito, automaticamente isso vai mudar. Nenhuma estratégia vai funcionar se a sua identidade não sustenta o resultado. A realidade, o universo, as leis universais se desdobram para quem você está sendo, para sua identidade. Não é para o seu desejo, não é para quão puto você tá, não é para quanto você reza, não é para nada disso. Então, resumindo aqui, que eu sei que foi muita informação, vocês devem estar perdidos aí. Vamos resumir. Como que a gente vai fazer? Todo dia, larga essa belezura aqui desse celular. Isso aqui é outro vício. Tenta ficar um dia sem esse celular aqui. Misericórdia. Todo dia quando você acordar, não vai pegar celular. Você vai se colocar no seu estado de ser de acordo que combina com a realidade que você quer viver. Você vai se desconectar da sua realidade, da sua realidade 3D, de tudo que tá acontecendo. Desconectar não significa você, não vou pagar as contas, não vou fazer nada. Não, tá, gente? Desconectar é você não se envolver emocionalmente com isso. Você vai. Não é também spiritual bypassing, não é você, eu vou empurrar por debaixo do tapete. Não. Se você tá sentindo raiva, você tá sentindo raiva. Você tá sentindo frustrado, tá sentindo frustrado. Mas tem uma hora que você precisa parar. Você precisa não ser os seus pensamentos, ser o observador dos pensamentos. E todas as suas emoções e estados de sentimento vêm através do seu pensamento que você resolve entreter. Por isso que o desafio do Neville é tão poderoso e tão desafiador ao mesmo tempo. Então, todos os dias você vai se desconectar do seu ambiente, não vai se envolver emocionalmente com nenhum pepino que você não quer trazer para 2026. Você vai silenciar o seu corpo, entrar no estado meditativo, se desconectar de quem você é, seus pensamentos, sua realidade, seu ambiente. Você vai elevar o seu coração, o seu estado do Wi-Fi. Como que a gente faz isso? Respira, solta os ombros, ok? Imagina o ar entrando e saindo pelo meio do seu peito. Imagina o ar circulando ali no seu coração, no espaço do seu coração. Quando você imaginar esse ar, faz isso por uns 3 minutinhos, 5 minutinhos só, tá ótimo. Você vai buscar uma memória da qual você tem muita gratidão, muita alegria, muito amor envolvido. Pega essa memória e sente, ao mesmo tempo que você sente o ar entrando e saindo pelo seu peito, pelo meio do peito. E pronto, faz isso por alguns minutos. Você entrou num estado de coerência. Feito isso, você vai ensinar o seu corpo a sentir o seu futuro. Como? Você vai sentir como se já fosse real, que é o que o Neville Goddard ensina. E você vai repetir isso até que vire natural. Você vai treinar. É como se você estivesse treinando um cachorrinho. Você dá ali o petisco, ensina, ele aprende um pouquinho. Vai lá todos os dias, vai um pouquinho, aprendeu a sentar, dá patinha. Você está treinando o seu eu. Quando você consegue fazer isso repetidamente. Quantas vezes eu faço isso, Bia? Quantas vezes você quiser. Quantas vezes você quiser. Quanto mais, melhor. Todas as vezes que você estiver ali já sentindo que seu Wi-Fi tá... faça de novo. Faça de novo. E não se esqueçam de parar de focar no mundo 3D. Parar de focar no mundo 3D. Porque para ter um 2026 diferente, você precisa mudar o seu estado de ser, regular o seu sistema nervoso, mudar a sua identidade, trazer o inconsciente consciente. Comecem a observar essas vozes dentro da sua cabeça. Às vezes, só isso basta, Bia? Não, só isso não basta. Assistam os outros vídeos aqui, porque às vezes tem ganhos secundários, existem crenças muito mais profundas, que o buraco é mais embaixo do que só dinheiro não cai do céu.
Assistam os outros vídeos aqui no canal que vai ficar mais claro pra vocês. E, acima de tudo, você, pra chegar em 2026 com tudo, você precisa deixar o velho você morrer. O seu velho eu morrer. Isso é um processo que, pra muitas pessoas, é doloroso. E a vida vai te testar. Ela vai te mandar mais um cliente reclamando. Como que você vai responder? Vai baixar a cabeça? Vai se sentir mal? Vai se sentir, ai, realmente eu sou ruim? Ou você vai, não, pera lá, é uma cliente reclamando e 30 me elogiando. Será que eu sou o problema ou aquela cliente ali? É a questão do que eu falei do vídeo que eu falei sobre o dinheiro. Você vai dar o desconto só porque você tá ali apurada com o dinheiro? Esse é o sinal que você tá emitindo, que você tá escassa. Que cliente que você vai atrair? Clientes escassos. A realidade vai mudar quando você mudar. Quando você... Não. Isso aqui tem valor. Eu não vou baixar meu preço. Por que eu vou baixar meu preço? Só porque eu tô desesperada? Não. Vou me regular. Vou regular meu sistema nervoso. Vou manter o meu preço. Eu vou confiar. Uma coisa que eu falei para os meus alunos no vídeo que eu lancei para eles hoje. Quando vocês forem dormir, entreguem para Deus. Se precisar, escreva. Faz uma listinha. Coloca dentro da Bíblia. Se você não acredita em Deus, universo, faz uma listinha dos seus problemas, daquilo que tá tirando a sua paz, tá roubando seu espírito, tá te deixando frustrado. Fala assim, Deus, eu entrego isso pra você. Deus, eu entrego isso pra você. Tudo aquilo que você não consegue mudar, que você tá... Todos esses sentimentos assim, entrega pra Deus. Você vai começar a ver milagres acontecer na sua vida. Quando você para de lutar sozinho nessa realidade e se alinha com o todo. Pra que lutar sozinho nessa vida, criatura, quando você tem o todo já dentro de você, conectado com você? Peçam ajuda aos universitários, como fala o programa aí, né? Peçam ajuda aos universitários. Peça ajuda, entrega pra Deus. Você vai ver que isso já vai te ajudar. Você já vai ter um outro... Ai, Bia, mas não consigo confiar. Pois é, aí tá o problema. Você não consegue confiar em ninguém, quanto mais em você. E aí fica toda essa pressão em cima de você. Precisa estar no controle 24 horas por dia, senão alguma coisa ruim vai acontecer. Isso aí é tudo trauma, gente. Trauma. Precisa estar no controle, precisa ser perfeccionista. Isso aí é uma coisa que eu tinha, por exemplo. Não posso errar, tem que ser perfeita, blá blá blá. Isso daí é uma coisa ruim. Claro, você consegue avançar, consegue fazer bastante, mas isso traz também o quê? Burnout, você fica cansada. Porque você tá fazendo e tem que estar no controle, e nada pode sair do controle, senão alguma coisa vai sair errado, e meu Deus, é imprevisível. Vamos respirar. 2026 vai ser um ano diferente, onde você vai se regular, você vai aplicar isso aqui, você vai começar a ver sincronicidades mudarem na sua vida. Se você fala inglês, entra lá no site do Dispenza, ele vende as meditações dele. Eu particularmente eu adoro as meditações dele, mas às vezes eu prefiro pegar só áudio binaural mesmo e fazer sem muita falação, porque às vezes muita falação me tira desse campo quântico, me traz muito pro agora. Mas comecem a aplicar isso. Não fiquem só assistindo o vídeo aqui. Por sinal, desliguem as notificações, saiam um pouco daqui, saiam da internet, desliga o celular agora. Vai viver, vai começar a aplicar isso na vida real. Que a vida não tá aqui no online, não. A vida tá aí, fora das telas. Tá bom? Deixem aqui nos comentários se ficou alguma dúvida. Sei que foi um assunto bem intenso, mas espero que eu não tenha me embananado muito aqui tentando passar pra vocês, porque é muita informação. Mas é simples, no final das contas, é simples. Basta vocês aplicarem, colocarem em prática isso na vida de vocês e não ficarem com essa obesidade intelectual. Coloquem em prática. Paguem pra ver. Se já tá ruim, então pelo menos paguem pra ver e coloquem em prática pra ver o resultado, tá bom? E me contem os resultados depois, tá bom, gente? Um beijo pra vocês.